Xepa Cultural, mais Sarol na Cozinha, onde a gente está aqui, no Filhos da Terra, para conhecer o projeto Prato Verde Sustentável, conhecer o nosso parceiro Wagner Ramalho. Salve, Wagner. Salve, querido. Tranquilo? Tudo bem? Prazer, eu sou o Andrew. Prazer é todo meu. O que é isso, cara? Quem é você? Como é que você veio fazer isso? Qual o tamanho dessa horta? Enfim, divide com a gente um pouco do que é o projeto Prato Verde Sustentável, Wagner. Pô, o projeto Prato Verde Sustentável nasceu de uma ideia, né, onde a gente combate a fome, a miséria e promove a educação ambiental e educação alimentar, né? E eu trabalhava na Vila Madalena, em uma empresa onde só assinava pastel. Eu sou gestor ambiental, eu sou geógrafo. Legal. E aí isso estava me fazendo mal, né? Então assim, eu não estava fazendo algo realmente social, né? Então a ideia era eu mesmo fazer algo na minha comunidade, na minha periferia, né? Fazer um gueto sustentável. Você é essa nascido ideia. e criado aqui? Sou nascido e criado aqui, cara. Legal. E aí eu fui morar um tempo fora, né? Em Presidente Prudente, e aí lá eu fui criado com uma família indígena, né, onde eu aprendi a cultivar, né, toda a alimentação que saía, né, que abastecia a mesa, saía da horta, né? Então era assim, era desde, né, de verduras, frutas e até dos, né, alimentos que fazia pão, né, era pão de abóbora, bolo de batata doce, era caldo de mandioca, era muita fartura. Mas você foi morar isso na adolescência? Isso, não, foi na minha infância, na década de 80, né? Não vou falar a minha idade, assim. Bom, legal, cara. Então você, desde a sua infância, tem essa vivência do trato com a terra, exatamente, cultivo do alimento. Exatamente, essa é a ideia. A vivência, cara. Acho que a vivência é tudo, né? Porque a gente cobra das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que ele seja mais sustentável, que ele seja, né, criar essa cultura de educação ambiental, mas coisa que eles não tivessem essa vivência. Eu tive essa vivência, então vim trazer essa vivência para eles. Sim. Né? Então, como você cobrar uma criança, uma pessoa, um adolescente, um profissional, com educador seja com consciência ambiental. A ideia não é formar um engenheiro ambiental, um gestor ambiental, né? E a ideia é formar um cidadão com consciência ambiental. Né? Aqui ele vai ser um ser com consciência ambiental, uma dona de casa com consciência ambiental, uma nutricionista com consciência ambiental, um advogado com consciência ambiental. Essa é a ideia, né? Ser um cidadão com consciência ambiental. Porque quando você forma engenheiro, né, é para resolver os problemas, né, os impactos ambientais. Se a gente tem essa consciência, a gente previne. Sim, né? Sim. Então, qual que é o... atuando, antevendo o problema. Exatamente. Então é um projeto de educação ambiental com crianças. São as crianças que plantam. Na verdade, a gente não tem essa coisa de separação por faixa etária, né? Então a ideia é criar né, vai desde da creche, mas pega até o idoso. Por quê? A criança que está ficando com o idoso está ficando com a criança dentro de casa, né? Então essa troca de experiência eles vão ter dentro da casa, né? Então assim, a criança leva para casa, mas a gente também ensina também, né, os pais, os avós, né, que são essas pessoas que estão ficando com a criança dentro de casa, né, principalmente os idosos, né? Então a ideia mesmo é da horta, através da horta, levar a educação ambiental e alimentar para essas pessoas, né? Então o ponto mais fácil, a criança a gente consegue, né, já semear. Já o adulto, a gente tem que ter um trabalho mais elaborado, exatamente. Mas também não é, né, impossível. Então eles conseguem, principalmente o idoso, eles são muito afetivos, é realmente essa palavra, essa afetivo. Então eles começam a relembrar, nossa, isso daqui o cheiro da terra me faz eu lembrar no interior de que eu, né, exatamente, né? Tem cheiro de vó, exato, exatamente. Essa característica de quintal, né? Pô, exato, cara. De quilombo mesmo. De quilombo. E chega, e tem idosos que chega, você vê caindo lágrima, né? Que você cria você desperta essa afetividade, essa lembrança, né? E aí ele falou assim, nossa, e eu parei de cultivar faz um tempo, mas não é só ele. Então, quando a gente chega aqui, na cidade grande, na zona urbana, parece que você pisou, vira a chave. Você quer se afastar da sua origem, da sua identidade, né?
aqui é a nossa horta, posso apresentar aqui? Aqui é a nossa horta, não, fica à vontade, aonde que a gente começou como uma horta pedagógica, né? Sim. Então, começou com 1 canteiro, 2 canteiros, né? Então, a gente fez trabalho com educação ambiental, retirando as garrafas PETs, né, do meio ambiente, né? Então todo um trabalho de educação ambiental, né? E as crianças iam tirar essas garrafas PET e traziam para cá. Qual o objetivo disso? Né? Diminuição das enchentes, né? E dos nossos córregos, dos nossos rios e dos nossos oceanos, né? A gente sabe a problemática que os plásticos trazem para os nossos biomas, né? Principalmente o bioma marinho. E tudo sustentável. Então você vê as garrafas PETs, né, com um aspersor também. Então a gente ensina as pessoas a utilizar todo, né, o recurso natural que tem da própria comunidade. Que louco, hein? Olha só. Tecnologia quebrada. Exatamente, é a tecnologia do gueto sustentável, né? Como o KLJ diz, né? A gente tem que ser sustentável, a gente é sustentável por natureza, né? Então essa é a ideia mesmo, trazer essa sustentabilidade, essa tecnologia da periferia. A gente economizou desde pedaços de mangueira, garrafa PET, o aspersor, isso aqui custaria por volta aí de R$200, um aspersor que só fosse comprar em casa de jardinagem. E aí a gente conseguiu reutilizar, né, um produto, né, que ia fazer o quê? Né, ia ser degradar o meio ambiente, né, ia provocar impactos ambientais como enchentes, né, ia provocar também vetores como rato, barata, né, mosquito e assim por diante. E o quanto vocês produzem aqui? Eu sei que tem mais coisa subindo lá, mas só nesse primeiro impacto aqui. Vamos pensar assim, aqui tem mais ou menos uns 2 mil cultivos aqui. Né? Então, assim, mais ou menos 20 gramas, 30 gramas cada, a gente, né, tem 300 gramas, né, um alface, né, vai mais ou menos aí por mês 800 quilos a 1.000 quilos aqui, 1 tonelada de alimentos agroecológicos. Lembrando que a gente não planta só produtos convencionais, a gente planta também punks, né, que são plantas comestíveis não tradicionais, né? Então, assim, essa é a ideia também, porque as pessoas têm essas plantas em casa, mas não sabem, talvez não utilizam. Né? Você é geógrafo de formação. Estava atuando aonde você havia dito? Bom, eu vou falar um pouquinho assim, né? Por favor. Eu sou. Onde você quer, você? Pois é, eu sou gestor ambiental, eu sou geógrafo. Também, minha formação tem também de artes cênicas também. Então, tudo começou na arte cênica, onde eu comecei a observar, né, e ver o mundo de forma diferente. Aí, com isso, eu fui atrás das minhas origens mesmo, né, dos meus sentimentos. Eu sou muito ligado à natureza, ao universo, né, então tudo que tem no meu corpo, tem no planeta Terra, tem no universo. Então, a gente faz parte disso, a gente faz parte desse universo. Então, a gente não pode pensar em um sistema linear, né, então esse sistema que a gente tem que pensar é um sistema holístico, sistêmico, né. Então, por que não pegar a água da chuva, captar essa água da chuva, fazer essa irrigação sustentável, né? Então, tentar, né, utilizar o máximo da natureza, né? Porque, como diz Gandhi, né, a Terra tem a capacidade de sustentar todos os seres humanos, mas não a ganância de todos os seres humanos, né? Então, a gente tem que ser um exemplo, né, para a nossa sociedade dessa mudança de vida, que esse sistema está falido. A gente viu aí que essa pandemia aí tá atingindo muita gente. Sim. E quem atinge mais, né? As pessoas dizem, mas atinge todo mundo igual. Não atinge todo mundo igual, né? Ela atinge o mais pobre, né? E aí a gente vê aí as pessoas passando fome, né? Então, se você, né, tem a sua autonomia, né, a sua soberania alimentar, você não depende mais do sistema, né? Pode comentar aí alguma, porque eu vou falando. Vou comentar. Eu vou falando. Né? E quanto tempo você desenvolve o Projeto Verde Sustentável, o Prato Verde Sustentável, Wagner? Bom, o Prato Verde Sustentável é desde 2013. Desde 2013. Aqui nesse espaço? Nesse espaço. Mas só como é que funciona? O que acontece aqui? Bom,
aqui é a Associação Mutirão. Associação Mutirão, associação educacional, cultural, né, onde promove também, né, a sociabilização da nossa comunidade. A gente percebe que tem, né, uma selva de pedra, não tem espaço, né, então a gente vê aqui de um lado a periferia, do outro lado, né, a cidade, do outro lado a Cantareira. Então a expansão urbana tomando conta, né, do nosso meio ambiente, da nossa natureza. Então a gente está bem na periferia do Jardim Filhos da Terra, né? Então esse espaço aqui que a gente está vendo é tudo da Associação Mutirão, né? Então imagina esse espaço, né? E a gente vê a quebrada, são 3, 4 andares, né? Onde que mora 8 famílias em cada casa, né? Então assim, a densidade demográfica é muito alta, então os problemas de saúde eles se espalham muito rápido também. Sim. Agora, quando você tem um terreno desse, né? Quem tem um terreno desse aqui é rei aqui, né? Então todo mundo deveria ter um espaço como esse, aonde que as crianças possam estar no meio da natureza, no meio das árvores, no meio de escutar os barulhos dos pássaros, ter a sua própria alimentação daqui, né? Então a gente vê aqui um terreno baldio onde que a gente tem plantado punks, né? Aqui tem as punks, né, que é a capuchinha, toda florida. Um prato desse no centro da cidade custa por volta de R$35, e aqui você tem... R$35? R$35. E aqui a gente tem, né, no meio de um terreno, né, que está próximo, né, a ser cultivado também. Porque a gente planta primeiro essas capuchinhas, ela fertiliza o solo e depois a gente vem por cima. Como é que vocês fazem aqui? As crianças, elas que... eventualmente da creche ou do CCA, elas têm formações de educação ambiental e elas vêm à terra e plantam? Como funciona? Exatamente, tem uns 3 públicos aqui, né? Então tem o CCA, que é o Centro de Convivência do Adolescente, tem o CJ, que é o Centro de Convivência dos Jovens, e tem a creche, né? Então cada um tem o seu estilo diferente de a gente levar essa aprendizagem, né? Então o CCA é uma coisa mais lúdica, né? Exatamente. Já o CJ é uma coisa na prática, mas também levando a informação que eles aprenderam na escola. Então vincular isso mesmo. Então o ciclo da rocha, o ciclo do nitrogênio, o ciclo da água, né? O problema da agricultura, né? A história em si, em geral. Então a gente tenta linkar essas ideias mesmo, né? Então eles falam, poxa, mas é isso que é a geografia, é isso que é a ciência, a biologia, tem tudo. É a vida, é o meu cotidiano. Exatamente. Pô, por que eu vou fazer geografia na minha vida? Por causa disso, né? Por causa tem tudo a ver. Principalmente imagino que com os idosos tem uma outra dinâmica. É outra dinâmica, é outro tempo. Experiência sensorial. Deve ser incrível. Não, acredito que seja incrível. Eles que falam, os idosos deixam a experiência deles, me complementam, né? Então assim, eles conseguem me complementar com informações, né? Então é uma troca, é aquela coisa enorme. Então a gente tira essa coisa do professor protagonista, né? Então não, aqui tá todo mundo, estou trocando ideia com você, então você está me passando informação e a gente está aprendendo a nossa vivência, né? Então o que você faz em casa? Meu pai faz isso. Meu pai tem um pezinho de citronela que faz repelente, tem chá, não sei o que lá. Então são trocas, a gente tem que dar importância para essas trocas, né? Dessas vivências de cada um. E esse processo de aprendizagem que é cíclico, né? E que é nosso e é ancestral. Não é o professor ensina e o aluno aprende. Essa palavra ela é uma troca, né? Essa palavra é muito importante, ancestral, né? Porque muitas pessoas vêm de fora trazendo agroecologia, né? A permacultura, e afasta o nosso povo periférico disso, né? Sim. Eu sou muito crítico quando as pessoas falam assim, então a permacultura e tal, e aí quanto é o custo de permacultura? R$3.000. Mas quem é o público que está assistindo essas aulas, né? E pega os nossos conhecimentos, os nossos voos, dos nossos indígenas, dos nossos quilombolas, dos nossos ribeirinhos, né? Então a gente valoriza muito o que vem de fora, né? E deixa as pessoas aqui, né, falando que eles não são sustentáveis, eles não sabem ser sustentáveis, eles não protegem o meio ambiente. Nada, eles sempre foi as pessoas que sempre protegeram o meio ambiente. Sim. Os indígenas, quilombolas, os ribeirinhos, né? Porque eles vivem disso, exatamente. Sim. Exatamente. Que legal. Boa noite, me chamo Andréa Regina de Oliveira, formada em gastronomia. Passo aqui hoje para ensinar para vocês um pastel que o nosso recheio seria talo de couve, agrião,
e talo de espinafre. Vamos passo a passo para vocês aprenderem como é que funciona, muito fácil. Aqui eu coloco um pouquinho só de azeite para o nosso pastel não ficar gorduroso. Um pouquinho de cebola. E os nossos talos cortados e lavados. Esse é o nosso recheio, tá, pessoal? Depois de uns 10 minutos, ele vai ficar soltinho assim, ó. O que vocês vão acrescentar? Uma colher de farinha de trigo e uma xícara d'água. Vocês mexem, bem mexidinho, para aquelas bolinhas não colar e joga no nosso guisado, né? Na verdade. Mexeu. Aqui eu tenho um pronto. Ele vai ficar nessa consistência. Ó. Consistência de creme. Pra quê? Pra não sair do nosso pastel, que não é legal. Ele vai chegar a essa consistência. Pronto o nosso recheio. Nós vamos pegar um recipiente, colocar 3 xícaras de farinha de trigo, 50 gramas de queijo ralado, um ovo batido e água gelada. Detalhe, tem que ser água gelada. Mistura tudo na massa. Aqui eu estou usando a mão, que é para você sentir que a sua massa mexe bem até dar liga. Ela vai formar uma bolinha. E essa bolinha, ela vai descansar 15 minutos dentro da geladeira. Ok? Aqui eu já tenho a nossa pronta. A consistência dela é isso aqui. Ó. Uma massinha bem molinha. Você pode temperar do jeito que você quiser. Você pode colocar orégano, pode colocar algumas especiarias. Essa é a consistência da nossa massa. Você vai dividir ela em 3 partes, dependendo do tamanho da sua família. Como a minha família é pequena, eu divido em 3 partes. Faz uma bolinha com a mão, muito simples. Coloca na sua bancada, abre com rolo. Se você não tiver um rolo, pode ser até uma garrafinha PET d'água. Tá vendo que ela não gruda? Eu aqui para cortar, eu usei um copo. Em casa vocês podem cortar da maneira que vocês preferirem. Ó, o nosso recheio, depois de frio, a consistência, recheia. A criançada vai adorar. Se você não contar que é talo de agrião, espinafre e couve, elas não vão saber o que é. Aperta bem seus pasteizinhos para ele não fugir. Aqui fica a critério de vocês, assar ou fritar. Os meus eu assei. Aqui ele está pronto. Olha só o resultado.
Pasteizinhos fofinhos e assado. E ó, eu vou cortar para vocês terem certeza que o pastel é de talinho de agrião.